Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mostrar a Globo dando espaço para o Lindbergh chamar Hugo Motta de imaturo em rede nacional e falar também da extradição do Ramagem e da Magnitsky, eu queria começar o vídeo exibindo um desabafo de um brasileiro que todos vocês conhecem, que está exilado nos Estados Unidos e que sofre perseguição do Moraes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês. Porque o povo está cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como políticos. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José que está lá, em Cabo Sul, Nova Iguaçu ou no Maranhão. Você, político do seu estado, o povo sabe que você tem mais força para gritar. As pessoas estão em casa com o coração apertado porque eles sabem que a voz deles não chega no vizinho. Tem milhões de pessoas no Brasil hoje dobrando o joelho falando: Senhor, me dá força porque eu não sei o que fazer. Você, político, se você continuar querendo manter o seu carguinho, você vai perdê-lo, porque esse caminho é um caminho sem volta. O povo vai sofrer cada vez mais e você não será diferente do povo, você vai sofrer também. Na hora que os tiranos, Alexandre de Moraes e o esquema STF, PT, Centrão, passarem o trator para ferrar todo mundo, vocês não vão se livrar. O povo vai cobrar de vocês com cada vez mais intrepidez, ou seja, o povo será cada vez mais firme. E não adianta expulsar gente de direita dos grupos não, tá, Nicolas? Não adianta expulsar as pessoas dos grupos que estão pedindo para vocês fazerem alguma coisa. Eu estou colocando aqui para vocês que vocês fiquem sabendo. A galera está expulsando dos grupos quem está falando ali, ó, vamos ser mais firmes. Se vocês continuarem querendo manter seus carguinhos, Tarcísio, não adianta você fingir que você está querendo ajudar o Bolsonaro para preparar sua candidatura, não, Tarcísio. A galera não é burra. Ou vocês vão esquecer as eleições e lutar pela anistia, ou o povo vai saber cada vez mais quem são vocês, porque eu vou denunciar um por um aqui. Não adianta vir me xingar. Não adianta, eu vou denunciar um por um aqui. Então, concordo com o Sebastião sobre a questão da guerra, da greve geral, mas eu acho utópico. Só que o povo precisa ver, por parte dos políticos, um compromisso mais sério. Na vigília do Flávio Bolsonaro, o Marcel Van Hatten, desculpa, Marcel Van Hatten, comparar com prostituta, o Marcel Van Hatten estava na vigília com o Flávio, e onde estavam os outros deputados de direita? Onde estavam os outros senadores de direita? Qual era a urgência que esse pessoal tinha que não podia pegar um avião e ir lá participar dessa vigília junto com o Flávio Bolsonaro? Você acha que o povo é bobo? Agora vejam como a imprensa está desesperada tentando atacar os presidentes Motta e Alcolumbre para forçar a opinião pública contra eles. Primeiro, Daniela Lima afirma que Alcolumbre marcou para o dia 10 a sabatina do Messias, para não dar tempo de o Lula reverter votos. Depois a Globo dá espaço para o Lindbergh chamar o presidente de imaturo e a Natuza pressiona pela cassação do Ramagem. E falando em Ramagem, o jornalista Jorge Pontual joga um banho de água fria nos militantes, dizendo que os Estados Unidos não devem extraditá-lo por crime de opinião. O Lula insistiu em colocar um quadro que é tido como dele. E o Davi Alcolumbre se ressente de não ter sido avisado previamente pelo presidente na semana passada, não ter recebido um telefonema que seja para avisar que seria o Messias, sentiu que o Senado ficou desprestigiado. Fez questão de anunciar que rompeu com o líder do PT no Senado Federal, que é o Jacques Wagner, com o líder do governo no Senado Federal, que é o senador Jacques Wagner, ou seja, não atende. E a aspa foi a seguinte: não me dirija mais a palavra. Foi assim que eles encerraram a discussão que tiveram na semana passada por conta dessa história. Insatisfeito, decidiu pautar a sabatina de Jorge Messias já para o dia 10 de dezembro, para não dar tempo do governo se rearticular.
Por que se rearticular, Daniela? Porque hoje, a preço de hoje, com a oposição aberta de Davi Alcolumbre, Jorge Messias não tem voto para ser aprovado no Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Precisa de 41 votos. Uma curiosidade minha que eu imagino de todos os assinantes. Como é que foi o rompimento do Hugo Mota com o senhor? Quer dizer, para o Sóstenes ele mandou um zap, ó, a partir de hoje estamos rompidos. E o Sóstenes disse para mim que isso é ciúme de homem, que é ciúme pior do que de mulher, ciúme de homem porque ele tem uma relação boa com o senhor. O Hugo Mota diz que vocês fazem uma dobradinha para manter a polarização e agitar ali rede social. Então, duas perguntas. Você recebeu um zap e existe mesmo esse ciúme, como diz o Sóstenes? Olha, começar falando do rompimento do Hugo Mota. Eu sou por uma matéria da jornalista Vitória da Folha de São Paulo. Porque, mas veja... Ele mandou um zap pro senhor? Não mandou no zap. No meu caso, não mandou no zap. Mas veja, a minha relação sempre foi política e institucional. Eu considero um gesto meio imaturo, porque, desculpa, não é o Centrão que vai indicar o líder do PT. Eu sou o líder do PT. E o presidente Hugo Mota tem que entender que a minha reação foi em cima da pauta. Eu vou dar um exemplo a vocês. Você acha que eu ia ficar calado quando colocaram para votar a urgência da anistia? Claro que não. Eu sou o líder do PT. Que eu ia ficar calado quando colocaram para votar a PEC da blindagem? Esse é um tema aqui que está muito sensível. Essas operações da Polícia Federal. Nós fomos contra. Você acha que a minha posição podia ser diferente quando me levantei contra a indicação do Derrite para relator de um PL antifacção de autoria do Executivo, inclusive com a versão que tirava a Polícia Federal? Eu vou ficar calado quando o Conselho de Ética absolve Eduardo Bolsonaro? Então, veja, é preciso ter maturidade. Eu acho que o presidente da Câmara tem que entender que isso são posições políticas. Eu sou governo, vou defender o governo. Por exemplo, se pautarem a anistia na próxima semana, nós vamos para o embate. Quanto ao Sóstenes, veja, você sabe que eu sou uma das vozes aqui mais dura contra o bolsonarismo. E o Sóstenes também tem a posição dele. Mas a gente tem uma relação muito boa. A gente conversa. É a mesma relação que o presidente da Câmara tem que ter, tem que entender. Eu reclamo, Otávio, para encerrar e não me alongar, dessa pauta um pouco errática. Eu estou aqui acostumado. De 15 em 15 dias tem uma bomba. Eu citei algumas. Estou preocupada com as próximas. O caso que eu falei da Carla Zambelli também é grave. Então eu espero que aqui eu vou continuar do mesmo jeito. As pessoas nesse sentido sabem que eu sou previsível. Eu sou o líder do PT e vou defender o governo Lula. E quando vier um projeto como esse, ele tem que entender. Não é romper relação, afinal nós não somos aqui um clube de amigos. A relação aqui é política. O presidente da Câmara, Hugo Mota, que fala tanto em respeito à democracia, poderia começar a mostrar, a provar isso, respeitando uma decisão judicial, porque até aqui 3 parlamentares, direta ou indiretamente envolvidos na trama ou nas consequências da trama, estão fazendo o que bem entendem. Carla Zambelli, que tem a ver, que foi condenada pela justiça, o próprio Eduardo Bolsonaro, num caso diferente, no caso de obstrução de justiça, mas ainda assim correlato, e agora Alexandre Ramagem. E é bom que se diga, Ramagem tão logo foi condenado, se pirulitou. Foi até Roraima, de lá saiu por terra de Roraima, foi até a Guiana, da Guiana pegou um voo para os Estados Unidos usando passaporte diplomático. Todo parlamentar tem direito ao tal do passaporte diplomático. Você entra mais fácil nos países, você não passa por determinados check-ins, é um livre trânsito, é um trânsito mais fácil, mais liberado do que pessoas comuns como você e eu. E entrou nos Estados Unidos com passaporte diplomático e visto de turista. Bom, o primeiro passo é comunicar à Interpol, né? Que ele é foragido, que ele foi condenado e pedir a inclusão dele naquela lista vermelha, que é a lista daqueles que são presos pela Interpol por pedido de outros países.
isso pode acontecer. A extradição é mais complicado. É mais complicado. Porque os Estados Unidos têm um acordo de extradição com o Brasil. Então, ele pode ser extraditado. O PC Farias foi extraditado dos Estados Unidos para o Brasil. Mas ele tem que ter sido condenado por crimes equivalentes a crimes que existem na Constituição americana, na legislação americana. E não pode haver qualquer hipótese de perseguição política. Se houver perseguição política, a extradição não é concedida. E aí é claro que a defesa dele vai alegar isso, que ele é um perseguido político, vai repetir aquela lereia toda que a gente ouviu do presidente Trump e dos aliados dele, dizendo que Bolsonaro e seus cúmplices eram alvo de perseguição política. Então isso vai ser usado. Esse processo de extradição é demorado. Pode levar de 2 a 5 anos ou até mais. Então isso tudo vai ter que ser visto, né? Existe um caso do Alan dos Santos, né, aquele blogueiro, que foi pedida a extradição dele em 2021. Ele está nos Estados Unidos e a extradição não foi concedida. O processo não terminou ainda, mas ela não foi concedida exatamente porque foi interpretado que as acusações contra ele eram acusações por crimes de opinião, que não são crimes nos Estados Unidos, porque aqui tem uma emenda à Constituição, a primeira emenda, que protege a liberdade de expressão em praticamente todos os casos. Então foi considerado que ele estava sendo acusado no Brasil por crimes que não seriam crimes nos Estados Unidos. Então não foi concedida a extradição. Aí o governo brasileiro passou a recorrer, acusando o Alan dos Santos, a justiça brasileira acusando o Alan dos Santos de crime de organização criminosa. Mas isso ainda não foi referendado pela justiça americana, então essa extradição não aconteceu. E olha que isso foi tudo julgado ainda no governo Biden, não tinha governo Trump. E mesmo no governo Biden não foi aceita a extradição do Alan dos Santos. Então pode ser que a do Ramagem também se complique. Também gostaria de falar da Magnitsky, pois o ministro abusador dos direitos humanos deu uma palestra recentemente com vários patrocinadores americanos. E a Magnitsky começou a virar chacota no Brasil. Gostaria de deixar a notícia de que o governo Trump cobrou a Coca-Cola e depois o Figueiredo explicou por que a Magnitsky estava devagar e agora deve voltar com tudo. Bom, agora a gente fala sobre efeitos da lei Magnitsky, no caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. O patrocínio da Coca-Cola a um evento que teve o ministro Moraes como palestrante virou pauta no governo dos Estados Unidos. O fabricante de bebidas patrocinou o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, que contou com a participação de Alexandre de Moraes. Palestrou e encerrou o evento, né? Ele foi a palestra de gala, né, do Ministério Público do Futuro, né? Que nome para a palestra em que o Moraes está presente? Porque eu acho que o Ministério Público do Futuro é o Ministério Público que o Moraes realmente faz parte, né? Já que ele também é o promotor, além de tudo. Agora, a gente chegou a desconfiar quando, veja, a presença de uma Coca-Cola, que é uma empresa dos Estados Unidos, parece uma provocação, ou parece que ninguém está nem aí. Ou parece que a Magnitsky caiu em descrédito público, e é isso que preocupa os Estados Unidos e ao governo Trump. Eu acho que a preocupação é legítima e deveria preocupar, ou deve agora passar a preocupar também a Coca-Cola, porque as sanções secundárias da Magnitsky são terríveis. Né? Há pessoas ou empresas que foram sancionadas de forma secundária e que praticamente quebraram. Bancos, inclusive, que receberam sanções milionárias, né, que foram feitas no passado. Então, essa postura agora do governo Trump em cobrar a Coca-Cola e, enfim, cobrar as demais marcas que patrocinaram esse evento, que lamentavelmente contou com a presença do ministro Moraes, é algo que faz a gente acreditar que pelo menos a Magnitsky talvez não caia em descrédito no país. Como tudo caiu em descrédito aqui, como nada para de pé mais nesse país, a gente começou a desconfiar que até a Magnitsky não ia pegar, né? Tem lei no Brasil que não pega, ou a Magnitsky não pegou aqui no Brasil. Ninguém levou a sério, ficou por isso mesmo. Acho que o Trump está mostrando que não, que pelo menos a Magnitsky aqui no Brasil vai ser levada a sério. Tomara que esse seja o caminho mesmo, porque o Moraes e os sancionados precisam sentir na pele os resultados da sanção.
Vocês verão nas próximas semanas que haverá avanços a respeito dos efeitos das sanções Magnitsky no Alexandre de Moraes e companhia. Essa coisa da Magnitsky não pegou, vocês verão, começarão a ver nas próximas semanas os efeitos das sanções começarem a serem plenamente aplicadas. Por que tanta demora, Paulo? Ora, porque, como eu também expliquei aqui, o governo americano amargou cerca de 45 dias de shutdown, 6 semanas de shutdown, que significa que não havia pessoal e não havia quem pudesse trabalhar nesse assunto. Acabou o shutdown e o assunto foi retomado. E daí vieram 2 notícias. No primeiro momento, a notícia a respeito das tarifas, que fez com que todo mundo achasse que os americanos viraram amigos do Lula, volto a dizer, um estelionato e uma mentira, e que não demorou muito a ser provada como falsa, justamente pela segunda notícia, que é a prisão do presidente Bolsonaro. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu quis começar o vídeo com esse comentário do Alan, porque acho que resume bem nosso sentimento. Não aguentamos mais deputados e senadores cuja única função é postar nas redes sociais para tentar ficar bem com seu público. Queremos parlamentares combativos, que enfrentem o sistema e não tenham medo de perder o mandato. Esse vídeo do Figueiredo explicando que o shutdown no Congresso americano estava emperrando a Magnitsky faz todo o sentido. Inclusive, em outro vídeo, ele comentou que novas sanções devem ser aplicadas e que o ministro Gilmar Mendes é o mais cotado para ser o próximo. O que vocês acham, pessoal? Bolsonaro deveria ter ficado nos Estados Unidos para combater a ditadura de fora, como fazem Eduardo e Paulo Figueiredo? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.